É impressionante como eu não consigo aprender genética. Calma, jovem. Qual é o seu problema? E quem você pensa que é para me ajudar? Meu querido, eu me chamo Mendel. Mendel, paia da porra, velho. Ah, pois é com você mesmo que eu queria falar. Checar. Pois pode falar, jovem. Eu estou aqui para te ajudar. Pois eu vou logo dizendo que eu não sei de nada. Minha prova é amanhã e a única coisa que eu lembro é um negócio de azão e azim. Pois a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que eu sou o pai da genética. Pronto, eu nem sabia que genética tinha até pai. Vala. Calma, jovem, porque eu vou te contar o que eu descobri. Então me explique, meu filho, o que foi que você descobriu, homem? Veja bem, meu pequeno gafanhoto. Estava eu aqui no mosteiro, sem ter muito o que fazer, e comecei a fazer cruzamento com várias plantas, para tentar entender como acontecia a transmissão de suas características. Uma das plantas que eu mais utilizei foram as ervilhas, que são plantas que têm várias características e são fáceis de fazer cruzamento. Então, jovem, eu peguei uma variedade de ervilhas verdes e cruzei com uma variedade de ervilhas amarelas. Essas ervilhas verdes eram puras. Todo e qualquer descendente deles vinha verde. As plantas amarelas, jovem, do mesmo jeito. Todos os descendentes também vinham amarelo. Então as duas variedades eram puras. Então eu queria cruzar essas duas variedades puras para ver o que era que iria aparecer na descendência. E eu me surpreendi, jovem, porque cruzando ervilhas da cor verde com ervilhas da cor amarela, 100% dos descendentes que apareceram foram amarelos. E eu fiquei muito surpreso, porque eu fiquei me perguntando para onde é que foi a característica verde. Eu não sabia para onde era que tinha ido a característica verde. Então eu resolvi pegar os descendentes amarelos e cruzar eles entre si para ver o que era que iria aparecer. Se iriam aparecer só plantas amarelas ou a característica verde poderia voltar a existir. E aconteceu algo fabuloso. Quando eu fiz esse cruzamento, vieram descendentes amarelos e descendentes verdes. Só que a quantidade de descendentes amarelos eram superiores à quantidade de descendentes verdes. Em torno de 75% amarelo e 25% verde. Então veja só, jovem. Jovem, tá notando, jovem? Tu tem que notar o que Mendel tá dizendo, jovem. É difícil, jovem. Anota, solta o celular, tá bom? Só para poder assistir essa videoaula mesmo. Então, eu notei o seguinte. Eu notei que cada característica ela é condicionada por um par de fatores. E esses pares de fatores, eles se separam na formação dos gametas. Então, o pai manda um gameta, a mãe manda outro gameta. Ou seja, um fator vem de ordem paterna, outro fator vem de ordem materna. E a união desses dois fatores vai determinar a característica. E eu notei o seguinte, que a característica amarela, ela é um fator que domina a característica verde. Então eu notei o seguinte, que existem fatores que são dominantes e existem fatores que são recessivos. Nesse exemplo que eu mencionei, a característica verde, ela é recessiva com relação à característica amarela. Sim, meu querido, mas aquele monte de conceito, genótipo, fenótipo, gene, você falou aí, mas cadê os conceitos? Me explique, homem. Para te ajudar nesses conceitos, eu vou chamar um grande professor chamado Patrick Gomes, que além dele te explicar esses conceitos,
ele vai te dar um monte de exemplo. Chega aqui, Patrick. Relaxa que eu vou te explicar agora. Você viu que Mendel falou que cada característica é manifestada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. O vestibular adora cobrar isso, porque isso é a primeira lei de Mendel. Hoje, a primeira lei de Mendel, ela é entrelaçada com diversos conceitos de genética. E eu vou estar te explicando para tu aí agora. Então, tá aqui Patrick e tá aqui a Andresa. A Andresa trabalha comigo aqui no canal e eu vou utilizar ela como exemplo. Então, o Patrick, ele é alto, olhos castanhos e eu não tenho albinismo. Andresa, ela é baixa, olhos verdes e tem o albinismo. Alto, olhos castanhos e não tem albinismo? Baixa, olhos verdes e tem albinismo? Isso são características. Em genética, nós chamamos as características de um ser vivo de fenótipos. Então, Patrick tem os fenótipos dele, Andresa tem os fenótipos dela. Quais são meus fenótipos? Alto, olho castanho e não tem o albinismo. Estou citando aqui um exemplo. Albinismo é uma doença genética. Andresa não tem albinismo. Eu só coloquei ali como exemplo. Baixa, olhos verdes e ela é albina. Patrick, vocês dois só vão ter esses fenótipos? Não, nós temos, e você também, dezenas de fenótipos. Eu coloquei aqui esses 3 exemplos. E lembre, o fenótipo, pessoal, ele surge a partir do material genético que nós temos, que é o nosso DNA. E o DNA da gente tem várias informações. E essas informações se encontram nos genes. E o conjunto de genes nós chamamos de genótipo. Genótipo é a constituição genética de um ser vivo. Esses conceitos aqui também adoram cair em prova, e se eu fosse você, eu também estaria anotando esses conceitos, tá bom? Anota esses conceitos, pelo amor de Deus. Os genótipos, eles são importantes para expressar os fenótipos. Caso aconteça qualquer alteração com o genótipo, logo o fenótipo vai ser alterado. Então, Patrick tem o seu genótipo, Andresa tem o genótipo dela. E os nossos genótipos vão expressar em nossas características. O genótipo vem da onde? Do material genético, no gene. O gene é um segmento de DNA responsável por carregar uma informação para a produção de uma proteína. Então, graças a esses genes, é que nós temos as nossas proteínas. Estou tossindo aqui, releva porque a gente está aqui no meio daquela doença que eu não vou dizer qual é o nome. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está todo mundo meio que adoentado, tá bom? Então, Patrick tem genótipo, Andresa também tem genótipo, Patrick tem fenótipo, também quem tem fenótipo é Andresa. E detalhe, entrando aí agora na questão da primeira lei de Mendel. As características de Patrick são condicionadas por um par de genes, as características de Andresa são condicionadas por um par de genes. Isso daí é o que compete primeira lei de Mendel. Quando Mendel achava ainda que eram fatores, Mendel citou fator. Hoje nós sabemos que são genes. Mas lembre de uma coisa, não é só um par de genes que vai manifestar uma característica. Nós, de forma didática, para poder o aluno entender genética, é explicado que um par de genes em específico, ele condiciona a existência de uma característica. Mas uma coisa interessante que você tem que saber é que existe no nosso corpo alguns fenótipos que são a expressão de dezenas de genes. Mas para entender melhor o assunto, a gente coloca um par de genes, para você poder compreender como acontece a transmissão de características, tá bom? Então isso não é uma coisa padrão, mas Mendel descobriu e isso foi fundamental para que pudéssemos entender justamente como acontece essa transmissão de características. E essas características podem ser dominantes ou recessivas, vai depender muito do gene em questão. Então eu tenho o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante é aquele que domina sobre o recessivo. Então, como cada característica ela é ligada a um par de genes, esses par de genes recebem nomes. Eu tenho o homozigoto, quando os genes são iguais, e o heterozigoto, quando os genes são diferentes. Por exemplo, olha só, eu coloquei mais uma vez, lembre-se que as características são condicionadas por um par de genes. Então tá aqui,
Patrick, alto. Aí, como cada característica é condicionada por um par de genes, então o par é 2. Então, eu coloquei a letra Bzão, Bzão. É apenas uma representação. Note, é 2 dominantes. Andresa é baixa. Eu coloquei Bzinho, Bzinho. Isso também é só uma ilustração. Então, perceba, Patrick, ele é homozigoto dominante. Andresa, ela é homozigota recessiva, ao que compete ao fenótipo de tamanho. Já eu, na característica cor dos olhos, eu coloquei que Patrick, no caso eu, sou homozigoto recessivo, azinho, azinho. E Andresa, ela é heterozigota, ela é azão, azinho para os olhos verdes. Então, 2 nomes que você aprendeu aí. Homozigoto quando os genes são iguais, heterozigotos quando os genes são diferentes. Isso para manifestar a mesma característica, tá bom? Sem albinismo, Patrick, eu coloquei que ele é heterozigoto e Andresa, que no caso é albina, eu coloquei que ela é homozigoto recessiva. Patrick, toda coisa ruim é recessiva? Doença ou qualquer outro tipo de anomalia? Não. Existem diversas características no seu corpo que são de ordem recessiva e diversas que são de ordem dominante. Então tá aí Patrick e Andresa. Caso eles quisessem ter uma filha, que eu até vou dizer aqui o nome da filha, Pandora, vai ser o nome da minha filha. Caso Patrick e Andresa quisessem ter uma filha, aí é que entra aquele lance do que mais cobra em vestibular, com relação aos cruzamentos. E é muito simples, então bora aqui descobrir através de um exemplo. Com relação ao tamanho. Olha só. Olha aqui para essa tabela, vou colocar aqui o ponteiro, para poder ficar mais fácil de tu poder entender. Ponteiro. Não, aqui não é o ponteiro não, aqui é o laser. Cadê o ponteiro? Aqui, ó. Os gametas. Quais são os gametas de Patrick? Bzão, Bzão. Quais são os gametas de Andresa? Bzinho, Bzinho. Quando vai formar o gameta, o par não vai. Vai um dos dois. Como os dois aqui são iguais, não faz diferença qual dos dois vão ter que acabar indo para poder formar o gameta. Então, Andresa só vai fazer gameta Bzinho, Bzinho. E Patrick só vai fazer gameta com Bzão ou com Bzão. Patrick, pode formar um gameta com os 2 Bzão? Não. Patrick, pode formar gameta com os 2 Bzinhos? Também não. Um Bzão vai ter que vir de Patrick e um Bzinho vai ter que vir de Andresa. Então, Bzão de Patrick e Bzinho de Andresa. Isso aqui já é uma chance de aparecer uma pessoa assim. Bzão de Patrick e Bzinho de Andresa. Outra chance de aparecer alguém assim. Bzão de Patrick e Bzinho de Andresa. Outra chance de aparecer alguém assim. Bzão de Patrick e Bzinho de Andresa. Outra pessoa com chance de aparecer assim. Pergunta. Com relação ao tamanho, apareceu alguém com o fenótipo igual ao de Andresa? Que no caso, para ser baixa, tem que ser Bzinho, Bzinho. Porque como é homozigoto recessivo, então só vai manifestar se o par for recessivo. Se tiver um dominante aí no meio, vai acabar prevalecendo o dominante sobre o recessivo. Então, na característica heterozigota, manifesta o gene dominante. Então, como todo mundo aqui é heterozigoto, todo mundo aqui vai ser alto. Mas não vão possuir o genótipo igual ao meu. Vão possuir o genótipo Bzão, Bzinho. Agora, por exemplo, se eu quisesse saber se iria aparecer algum descendente, então aqui seria 100% no caso, né? Algum descendente com albinismos, a partir do cruzamento entre eu e Andresa. Vamos lá, eu sou Czão, Czinho, Andresa é Czinho, Czinho. Se eu colocar na criança, se meu gameta, ou melhor, for formado com o Czão, vou colocar aqui, com o Czão, e a Andresa só tem chance de formar de uma forma, com Czinho, então vai ser Czinho. Então vai ser Czão do pai, Czinho da mãe. A criança vai ser heterozigota, não vai ter o albinismo. Se Patrick, ele acabar também, mais uma vez, formando um gameta com o Czão, e Andresa só pode formar com o Czinho, mais uma vez, a criança ela vai ser heterozigota e não vai ser doente, não vai ser afetada. Agora, se Patrick formar um gameta com Czinho, com certeza o gene que vai vir do gameta de Andresa vai ser Czinho. Então vai ser Czinho, Czinho, vai ser uma homozigota recessiva. Então tem chance de aparecer alguém doente. Se Patrick, mais uma vez, formar o gameta Czinho e agora com a última probabilidade com o Czinho de Andresa, então vai ser também Czinho, Czinho, então vai ser um homozigoto recessivo tendo a doença.
Então, levando em consideração esse fenótipo com esse genótipo, você percebe que, cruzando Patrick com Andresa, existe 50% de chance de vir uma pessoa normal e 50% de chance de vir uma pessoa afetada. Grande parte das questões de genética, galera, giram em torno de cruzamento entre heterozigotos. Se você puder estudar em casa cruzamento entre heterozigoto, é o pau que rola nas provas. Mas o princípio sempre é o mesmo. Um azão vem do pai, um azão vem da mãe. Um azão vem do pai, um azinho vem da mãe, e você acaba vendo as probabilidades de nascimento que podem surgir. Primeira lei de Mendel é literalmente, pessoal, só isso. Tudo bem, eu entendi, beleza, mas meu professor falou que tem umas coisinhas aí que fogem à primeira lei de Mendel. Como é que isso funciona? Exatamente, existem algumas coisas que fogem à primeira lei de Mendel, como por exemplo, o que você acabou de ver comigo na minha explicação foi a dominância completa, que é quando é uma coisa ou quando ela é outra. Então, ali, dominância no heterozigoto, o alelo encobre o efeito do fenótipo do outro. Então, o alelo dominante, ele encobre o fenótipo do recessivo. Então, na dominância completa, prevalece apenas uma característica. Ou é uma coisa ou é outra. Na dominância incompleta, é quando vai existir uma coisa diferente. Vai aparecer uma nova característica. Por exemplo, o pai é uma coisa, a mãe é outra. E o filho vai ser uma coisa diferente do que o pai é e do que a mãe é. Isso se ele for heterozigoto. Então, o efeito do heterozigoto é intermediário aos fenótipos dos homozigotos. Então, eu vou colocar daqui a pouco um exemplo. E a codominância é quando o heterozigoto ele é uma mistura do fenótipo paterno com o fenótipo materno. Há uma independência no funcionamento dos alelos. Os dois alelos contribuem igualmente para o fenótipo dos heterozigotos. Esses dois casos, em provas também adoram cair. Eu não vou dizer que são os mais que caem, porque cai mais a questão de dominância completa. Só que quando você vê questões que o heterozigoto é diferente dos pais, isso é dominância incompleta. Quando você vê que o heterozigoto é uma mistura do pai e da mãe, é uma codominância. Como, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma ausência de dominância, que também posso chamar de dominância incompleta. Que aqui eu tenho um parental vermelho, eu vou citar pai e mãe. Parental verde, parental amarelo, que é amarelo. Parental vermelho e parental branco cruzaram homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Então só vai aparecer indivíduos heterozigotos. Então o heterozigoto é diferente. Isso quando acontece, isso aqui é uma ausência de dominância ou uma dominância incompleta. Beleza? E quando eu cruzo ele entre si, azão, azinho com azão, azinho, aparece azão, 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 azinho, e azinho, azinho. Então perceba que quando eu cruzo ele entre si, aparece novamente características do pai e novamente características da mãe. Mas a grande quantidade, 50%, vai ser de heterozigoto. Na questão da codominância e na dominância intermediária, estou citando aqui mais um exemplo de ausência de dominância. Na dominância intermediária, você vê aqui planta branca cruzando com planta vermelha e aparecer um heterozigoto aqui rosa. Beleza? Já aqui na codominância, vai haver uma mistura do pai e da mãe. Então, eu tenho aqui o branco com o vermelho. Isso aqui nem branco, isso aqui nem vermelho é, né, mano? É meio que avermelhado. E apareceu aqui o Juan, que é uma mistura do pai e uma mistura da mãe. Então, isso aqui, pessoal, é ideal que você anote, tá bom? Dominância incompleta ou semidominância, ou também posso chamar de dominância incompleta, que é o que mais cai em prova. E a codominância, que é a mistura dessas características. Então, primeira lei de Mendel é basicamente isso. O ideal é que você pegue algum exercício e você faça diversos cruzamentos. Mas aqui para nós, o cruzamento que mais cai em prova é o cruzamento entre heterozigotos. Azão, azinho com azão, azinho. Beleza? Agora eu entendi, foi tudo, homem. Eu vou agora me inscrever no canal de Patrick, homem. Muito bem, meu jovem. Aproveita e deixa teu like e teu comentário, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. E sempre que você estiver precisando, você pode voltar aqui e conversar com o Patrick, que com certeza ele vai te ajudar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.